um programa da LC Cast, na nossa série Data Vênia, nos bastidores do direito. E hoje estou numa cidade, Congonhas, com os meus amigos, Dr. Luiz Alberto, presidente da subseção de Congonhas, Dr. Elias, nosso delegado da Caixa. Queria agradecê-los muito de nos receber aqui hoje, de participar conosco nesse bate-papo para a advocacia, para mostrar que o advogado não é mais aquele que mostra filme de terno no tribunal. Aquilo nós fazemos também, mas que nós temos uma vida normal como qualquer pessoa. Muito obrigado, doutor Luiz Alberto. Muito obrigado, Elias. Doutor Luiz Alberto, você quer falar alguma coisa para o público? Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa, porque isso é muito importante, porque muitas vezes os nossos clientes, né, nos veem como, igual você falou, como seriados, suítes, né? E não, nós sofremos no dia a dia, como qualquer profissional, sempre buscando a levar a voz do cidadão ao Poder Judiciário, né? Mas nós somos também de carne e osso e temos as nossas ansiedades, as nossas vicissitudes. Não é, Elisa? Com toda certeza. Pode falar aí alguma coisa para o público, Elias? Então, eu queria agradecer essa oportunidade de participar do LCast. Para nós, tenho a certeza da subseção de Congonhas, é um enorme prazer estar podendo conversar com o nosso público local, com todo o público do estado e até de outras regiões. E é bom esse tipo de conversa porque, como o Dr. Luiz Alberto falou, mostra os dois lados da advocacia, esse lado que você comentou, do lado sério de estarmos nos fóruns, defendendo a causa daqueles que nos patrocinam, e isso também é o nosso lado humano do dia a dia, dos nossos familiares, dos nosso entretenimento e daí por diante. Ok. Bom, aproveitando o ensejo, então, presidente, doutor Luiz Alberto, conta um pouquinho da sua história. Bom, eu sou um sujeito do interior, né, que teve a oportunidade de ir para a capital, me formei lá. Lá eu comecei a minha carreira, fui diretor jurídico de uma grande associação, que é a Federação Mineira de Futebol. E depois, por ser do interior, eu acho que Belo Horizonte foi muito generosa comigo, mas eu resolvi ter uma vida menos corrida, porque pacato, a vida de advogado em qualquer lugar que você tiver, é verdade, ela não é pacata. Então hoje eu tento ter um pouquinho mais de tempo, principalmente pelo fato do trânsito de Belo Horizonte, que era muito complicado. E aqui sou pai de família, eu tenho um filho, autista inclusive, né? A gente está aqui no interior lutando por esses direitos dessas crianças. Inclusão. E tentando, exatamente, a palavra é essa, a palavra do momento, inclusão. E estamos tentando levar um pouco de esclarecimento para a população, né? Que muitas vezes não entende, não é por maldade, por absoluta falta de informação. E estamos tentando também, na presidência da OAB, resgatar principalmente o sentimento de pertencimento de uma classe. Hoje em dia, nós estávamos mais cedo falando sobre isso, hoje em dia há uma distância muito grande entre os advogados, né? E nós queremos resgatar, aqui na 73ª a gente sempre está fazendo eventos, esse tipo de coisa, justamente para que a gente possa agregar mais advogados e ali fazer essa relação, porque os problemas são todos iguais. Nós dependemos de despacho, nós dependemos de audiência, nós dependemos de honorários, né? Não vamos deixar de falar. Então, a história nossa passa mais ou menos por aí. Bacana. Para o senhor agora, doutor Elias, me conta uma coisa. O que te motivou a estudar direito?
Pois é, então, é até bom falar, ser o segundo a falar, né? Principalmente depois de um bom orador como é o Dr. Luiz Alberto, que a gente acaba pegando ganchos, né? Então, eu também sou do interior também, na verdade eu sou de Bituri, é um distrito da cidade de Jeceaba. Cidade de Jeceaba é da nossa comarca contígua aqui, comarca de Entre Rios, é uma cidade vizinha também. E eu vim para Congonhas em 1988, comecei a trabalhar no comércio, tive uma videolocadora e uma papelaria e em 2009 eu ingressei na Faculdade de Direito. Então este ano, agora final de novembro, está fazendo 10 anos que eu terminei o meu curso de Direito. Na verdade, a formatura mesmo foi em fevereiro de 2014. Mas, então, o que me levou, primeiro é o seguinte, eu fiz 2 vestibulares na minha vida. Todos os 2 eu fiz para Direito. Te confesso que por displicência, não sei, o primeiro que eu fiz, eu saí do vestibular meio decepcionado e eu não conferi se eu tinha passado ou não. E naquela época, lá em 1999, 1998, eu não me lembro com clareza, os resultados saíam no jornal. E eu não me atentei para saber se passei ou não, então se passei naquela época eu não sei. Mas em 2009 eu peguei e fiz o vestibular, passei, me bacharelei em 2013, 2015 eu comecei a advogar, estamos aí, gosto muito do que faço. E me conta uma coisa, continua motivado? Com toda certeza, eu acho que cada dia que passa na advocacia, lógico que a advocacia, como o Dr. Luiz Alberto falou, ela tem seus percalços, ela muitas vezes tem situações que dá aquela desanimadinha da gente, mas essa desanimada, muitas vezes, ela é assim, por pouco tempo, por poucos minutos, a hora que a gente olha todos os outros casos, aquilo que a gente já conseguiu, aquilo que a gente vai conseguindo, as vitórias que nós temos para os nossos clientes, nos incentiva e nos impulsiona a estar cada dia mais, dedicando mais a essa profissão que, como dizia Sobral Pinto, não é uma profissão para covardes, né? E nós estamos aí batalhando para poder buscar aquilo que as demandas que os nossos clientes nos trazem, buscar o direito deles. E me conta, o que você faz para continuar motivado? Olha, eu sou uma pessoa que tudo que eu pego para poder fazer, eu procuro fazer bem feito. E graças a Deus, falar que advogado não tem derrotas, muitas vezes um processo que você esperava uma procedência, vem uma improcedência ou uma procedência parcial, que isso muitas vezes não te desanima, mas as procedências e as vitórias do dia a dia é o primeiro impulsionamento, né? Esse é o primeiro motivo. A gente precisa correr atrás também, né? Não tivemos a felicidade de nascer num berço de ouro, então a gente sabe das nossas necessidades. Então isso sempre é uma motivação a mais. Para o senhor agora, presidente, doutor Luiz Alberto, me conta uma coisa, como é que foi seu tempo de escola e qual faculdade o senhor estudou? Eu me formei pela Católica, pela Universidade Católica, em Betim, no campus Betim, eu sou da 3ª turma. E eu, quando fui para Belo Horizonte, eu fui como bancário. Eu era bancário, então trabalhava durante o dia e estudava à noite, né? E me formei em julho de 2001 e já estou nessa luta aí já há 22 anos e sempre, como disse o doutor Elias, sempre motivado. O que mais me motiva é a relevância que é o exercício da advocacia. Como eu lhe disse, o cliente, quando chega no escritório, dos 3 maiores bens tutelados, ele te entrega minimamente 2, que é a liberdade ou o patrimônio. Quando não a vida, né? Porque uma demanda judicial, ela tem muita... Ela tira o sossego de uma pessoa, né? E principalmente a gente trabalha com ansiedade, né, doutor? A gente trabalha com ansiedade alheia. E acaba ficando ansioso também. Exatamente. Porque muitas vezes a gente, logo, principalmente no início da carreira, né, os jovens advogados, você se comove com a história do sujeito. E você tenta, uma ação de uso campeão.
o sujeito já está na posse, está ali, às vezes o Poder Judiciário, em virtude da grande quantidade de demanda, eu falo, não, o sujeito já está na posse ali, então eu vou julgar uma ação de medicação, urgente. E, na verdade, aquele uso campeão vai ser para regularizar um imóvel para o sujeito, às vezes, formar o filho dele. Então, essa ansiedade, administrar essa ansiedade do cliente, eu acho que, inclusive, devia ter uma cadeira na faculdade para a gente lecionar, né? Pra gente levar isso com mais leveza, sabe? Bom, nesse sentido mesmo. Bacana. Doutora Elias, estágio, durante o período que estava estudando, fez? Fiz, eu tive o prazer de fazer 1 ano de estágio no Juizado Especial da comarca daqui de Congonhas, onde a gente aprende a prática dos processos, né, a manusear um processo, principalmente naquela época, todos os processos aqui ainda eram físicos, quando você aprende que muitas vezes o olhar principal no processo é das últimas páginas, né, algo nesse sentido. Então eu fiz 1 ano de estágio, sou muito grato, acho que isso foi muito importante para mim, só que logo em seguida eu saí para uma candidatura que eu tive na cidade, e eu não pude fazer o 2º ano. Eu estava habilitado para poder fazer 2 anos de estágio, mas eu fiz um só. Ah, bacana. Agora, eu tenho uma pergunta que eu nunca deixo de fazer, porque nós somos advogados, né? E com certeza, não obstante sermos de locais diferentes, mas as histórias às vezes se repetem, ou se não se repetem, todos nós vivenciamos momentos engraçados na advocacia. O senhor tem algum caso engraçado que o senhor poderia compartilhar conosco? Um amigo. Eu não sou criminalista, sou civilista. Um amigo pediu, falou assim, me chama de Beto, até meu compadre. Falou, Beto, você tem como fazer uma audiência para mim lá em Contagem? É uma audiência que a gente fala de canonização, só para falar que o sujeito era santo, sabe? Coisa que você... artigo 157. Aí eu falei, Fernando, eu não sei, cara, eu não entendo disso. Não, você vai chegar lá e você só vai perguntar para a testemunha quem que era o sujeito, e é tia dele. Então, assim, conhece ele desde pequeno, então você não tem muito problema, não. Aí cheguei lá em Contagem, de terno, não sei o quê, calor danado. Entrei, o juiz disse assim, doutor, você tem certeza que você quer ouvir essa tia? Mas você não é tia dele. Falei, excelência, eu estou aqui subestabelecido para um amigo, e eu tenho que fazer essa audiência. Você tem certeza? É tia dele? Não tenho. Aí o juiz vai e de cara pergunta. Falei, minha senhora, a senhora é tia desse rapaz? Eu sou sim. Como é que é? Eu falei, doutor, desde menino que esse menino dá problema. Pega as coisas que não é dele, desde menino. Aí o juiz olhou assim pra mim e falou assim, tá vendo, doutor? E eu pedi para o primeiro ônibus espacial. Apaga tudo! O primeiro ônibus espacial que sair da Terra. Sabe? Eu cheguei e falei, como que você me manda para um lugar desse, cara? Você tem certeza que ele é seu amigo? Pô, não é possível. Boa história. Doutor Elias, me conta uma coisa aqui. O senhor atua em qual área? Eu sou civilista. Civilista? Isso. O que você vê hoje no mercado de direito civil, vamos dizer assim? Olha, eu tenho comigo que ainda é um dos bons mercados profissionalmente falando, né? Congonhas, as demandas são muitas. Nós temos a felicidade de ter aqui uma boa magistrada hoje. Tivemos um bom magistrado aqui que, infelizmente, em julho próximo ele nos deixou, porque em julho passado ele nos deixou, dada uma doença que foi acometido de uma doença e nos deixou novo. Mas eu entendo que a área civil ainda é uma boa área e depois da área criminal, eu entendo que talvez seja a que mais atende àqueles sofrimentos do jurisdicionado mesmo. Igual o Dr. Luiz Alberto falou da área trabalhista, mas muitas vezes na área trabalhista é lógico que tem suas exceções também, mas muitas vezes se busca reparações financeiras, né? No civil, muitas vezes buscam um remédio para salvar uma vida, né? E tantas outras coisas nesse sentido, eu entendo que é uma boa área e Congonhas é um bom mercado para isso. Bacana. Tá vendo, né, pessoal? Uma indicação aí para quem quer encarar o direito, área civil.
civilista aqui. É muito amplo, né? É. Muito amplo. Bom, agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho de OAB. O senhor é presidente, o senhor é delegado. Essa pergunta eu vou fazer para os dois, cada momento para um. O que o senhor fala do cargo que o senhor exerce hoje e como é que o senhor consegue compatibilizar esse cargo com a advocacia? Bom, é uma ótima pergunta, porque eu me sinto muito, primeiro, orgulhoso de fazer parte da maior organização civil do país. A OAB é a única, a advocacia é a única profissão que vem regulamentada na Constituição Federal. Então, dentro disso aí, eu realmente me sinto muito orgulhoso de pertencer à ordem. E quando lançaram o meu nome para presidente, eu fiquei um pouco resistente justamente por causa disso, porque o trabalho, né, nos toma tempo. Vê um pessoal daqui fazendo entrevista com você na hora do almoço. Mas nós temos também aqui valorosas funcionárias que já trabalham há mais de 20 anos aqui com a gente. Temos a ajuda dos colegas. Nós montamos comissões para descentralizar essa administração. Nós temos aí 7 ou 8 comissões que estão funcionando. Uma comissão, por exemplo, muito atuante de direito penal e assuntos penitenciários. Conseguimos, a OAB, junto com o Conselho da Comunidade, máquinas de lavar para o presídio. Conseguimos colocar no presídio aqui 36 câmeras funcionando de última geração. Parabéns. Ou seja, uma mobilização social iniciada pela OAB, mas contando também com o Conselho da Comunidade, contando também com a Associação Comercial. Eu acho que a OAB ela tem essa vocação de poder organizar as coisas, sabe? O nosso nome é muito relevante. Se você pegar qualquer noticiário do horário mais nobre, certamente o nome da Ordem dos Advogados do Brasil vai ser comentado por aquele âncora. Por quê? Porque realmente a Ordem é uma instituição muito relevante e principalmente na defesa dos direitos constitucionais e da democracia que hoje no mundo está sendo muito questionada, vamos dizer assim, se positivamente ou negativamente, cada um acha, mas isso é. Então cabe a nós, cabe à OAB fincar essa espada e a partir daí defender. Ou seja, a OAB tem relevância social. Muito bem, concordo plenamente. Doutor Elias, quando as pessoas ouvem, né, a palavra delegado, da imagem que é delegado de polícia. Então vamos explicar um pouquinho o que é o delegado da Caixa, o que o delegado da Caixa faz e como é que o senhor, né, consegue compatibilizar essa função institucional juntamente com a sua profissão de advocacia também. Realmente tem essa situação mesmo. Muitas vezes a gente chega, principalmente para quem não é da classe, quem não pertence à advocacia, você fala, sou delegado da Caixa, e muitas vezes as pessoas pensam, primeiro vai para a área da delegacia de polícia. Não, não é. O delegado da Caixa, ele é um braço. A Caixa é um braço assistencial da seccional, né? E a gente ajuda o presidente trazendo os apoios sociais que a Caixa disponibiliza para os advogados. E aí nós temos alguns de grande relevância, um exemplo. Hoje a Caixa de Assistência do Advogado de Minas Gerais disponibiliza uma vacina de gripe, a nossa, enquanto o SUS, e aí que bom que o SUS consegue disponibilizar uma trivalente, mas a Caixa disponibiliza para os advogados uma tetravalente sem nenhum custo. E aí é onde o delegado entra para poder auxiliar nessa distribuição dessa vacina, na divulgação, auxiliar nos outros projetos sociais, igual o exemplo, a Caixa tem um Connect Einstein, para poder o advogado ter consultas 24 horas por dia com os médicos do Albert Einstein. É nessas horas que o delegado entra para poder auxiliar e trazer essas informações para a subseção. Além de também fazer os pedidos peculiares da subseção, quando nós precisamos de algum
subsídio, algum valor para poder fazer algum evento nosso aqui, o delegado entra em parceria com o presidente da subseção para poder buscar isso junto à Caixa. E a conciliação, é lógico que a gente tem o dia a dia da gente lá, mas a gente se vira nos 30, né? Nos 30, a gente corre daqui, corre dali, na medida do possível, vai dando certo, graças a Deus. Eu acho muito bacana a fala do Dr. Elias, pessoal, porque é o seguinte, muitos advogados não têm conhecimento dos benefícios sociais da Caixa de Assistência de Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. O Albert Einstein é uma conquista dessa gestão. Com certeza. Pecúlio por mortes, acho que tem um abono também para quem tem... Gravidez, não, são diversos. E aí, uma vez que esse esse programa é voltado para a área da advocacia, a área de profissionais do direito, fica até um convite para que todos os advogados entrem na página da Caixa, olhem os benefícios que a Caixa tem. A Caixa tem um benefício que é o Anuidade Zero, que você baixa um aplicativo no seu app e faz as compras pelo Anuidade Zero. No final do ano, pode ser que você não pague um centavo da sua anuidade, porque as compras geram cashback. E esse cashback gera o desconto na anuidade. Bom, pergunta para o senhor agora, doutor Luiz Alberto. Quando o senhor entrou para o mercado de advocacia, qual foi a sua maior expectativa e a sua maior decepção? Bom, a minha maior expectativa, porque se existe um sujeito que cria expectativa, é estudar direito, né? Estudar direito verdade. Não é? No segundo ano eu acho que é promotor, no quarto é juiz, e nós está formando, já é presidente da República, né? Ministro Supremo Tribunal Federal. A minha expectativa, e é uma ótima pergunta, porque quando eu estava na faculdade, eu falava assim, não, os meus processos vão tramitar com rapidez. Porque a gente tinha uma visão, muitas vezes, que a culpa era do advogado. Evidentemente, tem bons profissionais em qualquer área. Né? E a minha expectativa gerou justamente a frustração, que era eu poder prestar um serviço de qualidade, acredito, modéstia à parte, que presto, mas não na rapidez que meu cliente merece. Não na rapidez que poderia não dar aquela ansiedade ao cliente. E a minha decepção foi essa. Que por mais que você se dedique, que por mais que você tente, muitas vezes a tramitação processual, a maioria absoluta das vezes, a tramitação processual não depende do advogado. Porque o Código de Processo Civil está claro, tem, como o penal também, é muito claro, você tem prazo para o advogado, mas é só para ele. É só para ele. Né? Então, essa foi a minha maior decepção, sabe? De não poder dar a prestação de serviço na qualidade, que é inclusive um princípio constitucional, que é a duração razoável do processo. Então essa realmente foi a minha expectativa e a minha decepção. Ok. Eu acho que é de todos nós, viu? Bom, acho que é pergunta que nem preciso responder, porque faço minhas palavras do Dr. Luiz Alberto. Mas eu vou te fazer uma pergunta diferente. Aqui nós estamos falando, talvez, eu não vou falar a idade, gente, porque nós não somos velhos, tá? Nós somos jovens há mais tempo. Mas uma era aqui do direito, vamos dizer assim, da década aí 90, né? Mais ou menos. Então nós estudamos muito por livros. Eu estudei muito por livro. O escritório tem uma biblioteca, né? Hoje nós estamos na era digital, mas estudamos ainda muito por livros. Doutor Elias, tem algum livro que o senhor gostava na época da faculdade, ou que o senhor gosta até hoje? Eu estudei muito por livro e ainda estudo também, mas acaba que eu já sou do direito. Eu comecei minha faculdade em 2009, eu já comecei ela, digamos assim, bem mais já na era digital, né? Terminei ela em 2013. Exatamente. Então eu me atento muito por páginas oficiais, para que eu busque as informações por páginas oficiais. E mesmo aquilo que muitas vezes eu peço auxílio lá no Google, mas eu vou nas páginas oficiais.
Tem diversos números. Eu gosto muito de livros de autoajuda. Um exemplo, aqui eu estou falando de leitura, de lazer, né? Aquela leitura de um momento você ter ele mais tranquilo, mais relax. Eu gosto muito desse tipo de leitura. Bacana. Mas você está pegando o gancho aqui do Elias, Caio Mário da Silva Pereira e Humberto Teodoro. Aqueles compêndios, né? Até hoje... Aqueles compêndios, né, do Código Civil. Até hoje eu tenho isso no meu escritório. Apesar que lá no escritório não... Porque eu E é de 1916, né? Exatamente. Principalmente aquela parte de princípios, né? É muito... Caio Mário da Silva Pereira e Humberto Teodoro, inclusive 2 grandes juristas mineiros. Né? Todos 2 são mineiros. Eu, pegando um gancho, eu adorava o Código de Processo Civil do Humberto Teodoro Júnior comentado na faculdade. Usei muito. E aí os professores às vezes perguntavam as coisas, eu lia lá no comentário dele e falava, mas isso já é uma excelência, você já está falando acima do normal. Eu falava, não, obrigado, gente, mas era aquela pequena ajuda. E outra uma coisa interessante, eu me lembro a primeira vez que eu acessei a internet, né, com 50 anos, foi no segundo período da faculdade. Foi a primeira vez que eu tive acesso à internet. Né? Hoje parece natural para a maioria das pessoas. Eu estava falando com uma advogada jovem que trabalha com a gente no escritório. Ela já viveu, ela já nasceu sobre o mundo digital. Né? Eu me lembro exatamente quando eu acessei a primeira, comecei a buscar um negócio, era completamente diferente no final. Bacana. Agora vamos lá. Doutor Elias, uma pessoa que o senhor admira na área do direito. Na área do direito? Tem inúmeras, né? Tem inúmeras. É até difícil pegar e... Não precisa ser vivo não, tá? O meu, por exemplo, eu não conheci. Eu gosto muito de leituras que eu faço sobre Sobral Pinto. Eu acho que é muito pertinente, eu gosto muito. Mas eu acho que um dos ícones também é Rui Barbosa, né? Deixou pra gente Coração dos Moços. Exatamente, um legado muito grande, um ensinamento muito amplo. Gosto de um que fez direito e que teve um lado cômico, acho que desenvolveu a vida muito para o lado cômico, até já li alguns livros dele, que me chama muita atenção, o pernambucano Ariano Suassuna, você entendeu? Tem uma leitura gostosa, né, mais cômica, gosto bastante. Legal. Eu fiz essa pergunta porque, assim, eu acho que uma boa música, ela é uma boa música por épocas. Outro dia eu fui num show, cover do Elvis Presley, eu tava com meu menino de 15 anos e ele, pai, mas não tô entendendo nada. Aí depois as músicas começou a ficar animadas e ele gostou. E a mesma coisa que eu vejo no direito. Né? O Rui Barbosa, nós não vivemos a época dele, mas é um nome que, assim, ele passa perdura, gerações, né? Por gerações. E eu vou falar que eu, particularmente, eu não canso de ler Coração dos Moços. Eu acho ela, assim, uma coisa maravilhosa. Agora, para o senhor, né, a área de atuação qual que é, e se teve alguma mudança de quando o senhor entrou no direito para hoje? Eu costumo dar esse exemplo, eu acho muito interessante. Eu sou civilista, então gosto muito de direito de família. Eu sou especialista em propriedade, tá? Mas gosto muito de direito de família porque se você atua com uma sensibilidade, você consegue ajudar aquela pessoa que está atravessando um momento muito delicado. Um divórcio, eu costumo dizer que só pior é uma doença terminal. Porque o divórcio sempre vem carregado com muitos sentimentos ruins, angústia, decepção, frustração. Então eu gosto muito. E no direito de família, uma evolução que teve, quando eu entrei na faculdade, em 1996, as questões de união homoafetiva eram resolvidas através do direito comercial. Então, o único reconhecimento que o direito tinha era só da patrimônio. Questões como sucessão e previdenciária eram completamente alijadas. Aí começou a pipocar decisões, a primeira foi no Rio Grande do Sul, depois uma aqui em Belo Horizonte, e hoje nós já temos, não obstante até o Congresso Nacional não ter encarado isso de uma forma muito
eu não vou dizer honesta não, mas de uma forma prática, a própria sociedade se organizando conseguiu hoje garantir direito para esses cidadãos que viveram a vida inteira à margem do direito. Então, essa que eu acho assim, a evolução do direito de família. Pós-propriedade não, desde Roma, que é a mesma coisa. Propriedade gera posse, posse gera propriedade, posse gera propriedade, propriedade gera posse. Exatamente. Então, gosto muito, acho muito legal, e é uma área muito grande, por exemplo, na nossa comarca, 80% dos imóveis são irregulares. É uma cidade histórica, então 80% dos imóveis são irregulares. Mas realmente, para mim, a maior evolução do direito nesses anos de lá para cá, 1996 para cá, foi dentro do direito de família. E dentro desse gancho do senhor, essa regularização aqui hoje, vocês fazem ela muito já extrajudicial, que é uma novidade também no direito, ou há necessidade de judicializar? Sim. O que acontece? O nosso cartório aqui, porque não foram todos os cartórios que vêm aqui. Belo Horizonte, por exemplo, não é muito fácil de você fazer isso, não. Mas aqui não, aqui o nosso cartório abraçou a ideia. Eu só tenho uma crítica a essa situação. É muito mais caro, mas é muito mais rápido. Né? Essa extrajudicialização hoje, que eu acho muito interessante, inventário, divórcio, uso campeão, eu acho que pode deixar o Poder Judiciário realmente julgar aquilo que é interessante. Então, se você está num acordo de divórcio, não tem criança, o Ministério Público não precisa ajudar, vai lá, entendeu? Vai lá. Então, nós temos sim, eu particularmente tenho usado, já há muito tempo eu não faço sequer inventário judicializado. Vou dizer que eu vou induzir meu cliente, claro que não, mas eu explico para ele de uma maneira muito incisiva que aquela opção para ele é melhor, mas ele tem o direito de buscar, né, o Poder Judiciário. Me conta uma coisa, doutor Elias, estou vendo o senhor aí, né, presidente do Rotary também, tem alguma superstição? Não. Graças a Deus não tenho superstição. Chamar você para o cemitério meia-noite, você vai? Tranquilo, não tenho. Eu estou perguntando isso porque o nosso produtor ali, ele faz umas filmagens assim, que eu fico com medo só de ver ele fazendo filmagem. Eu tenho medo de assombração. Eu te confesso que eu tenho medo de pessoas vivas, com todo respeito, mas você entendeu? Quem já foi dessa para melhor, e aí, diga-se de passagem, eu não sei se é melhor, não estou com pressa de saber, mas não tenho superstição, graças a Deus não, até porque quem por natureza já tem o 13 como preferência futebolística, não pode ter superstição, né? Lamentável. Mas bacana, viu? Aí, você percebeu que, né? Lamentável. Aqui é Galo, então aqui é 13, não tem outra saída. Bom, gente, bate-papo tá ótimo. Ainda nós não vamos encerrar, vou fazer uma última pergunta. E essa última pergunta, eu deixo ela de propósito, porque assim, eu acho, é isso que o estudante, é isso que o advogado de início de carreira quer escutar. Se o senhor hoje fosse dar um conselho para um advogado, para um estudante de direito, qual o conselho que o senhor daria, que o senhor gostaria de ter recebido quando o senhor formou? Bom, como estudante de direito, princípios, estudar os princípios logo no início da faculdade. Porque o estudante de direito fica muito ansioso em pegar a parte prática, em entrar na codificação e se esquece das partes de princípios filosóficos, sociológicos do direito. Isso é de extrema importância. Extrema importância. Se alguém tivesse me falado isso lá atrás, as coisas poderiam ter sido mais fáceis hoje, né? E para o jovem advogado, insista, não desista, insista, porque não é uma profissão fácil de você, porque você não pode pegar o seu nome e anunciar no meio do Jornal Nacional.
é proibido, você não pode ir para uma rádio. Então você depende do seu trabalho para que seu trabalho seja reconhecido. Então, isso às vezes leva tempo. Pode ser que um advogado recém-formado pegue uma ação boa e logo ali já financeiramente aquilo ali dá uma motivação. Mas para o jovem advogado, meu conselho, já estou há 22 anos nisso, e isso sim me falaram, insista e não desista. É basicamente isso aí. Bacana, concordo plenamente. Doutor Elias, essa mesma pergunta. Eu prestei tanto atenção na resposta que eu perdi Qual a pergunta. conselho que o senhor gostaria de ter recebido quando o senhor formou, que o senhor daria hoje para os estudantes de direito e para os advogados? Olha, eu te diria o seguinte, felizmente, eu por ter começado minha faculdade aos 35 anos de idade, eu já comecei, e eu era o... Está querendo cativar a elogia, né? Você está muito mais novo que isso, senhor. Eu agradeço, mas então... Dorme no forró, agradeço, mas eu comecei ela aos 35 anos de idade e o patrocinador da minha faculdade era eu mesmo. Então eu procurei fazer o meu curso dedicado, com todas as minhas limitações, mas eu procurei fazer ele dedicado. Então, eu entendo que o meu curso foi, de certa forma, bem feito, graças a Deus. O que eu indicaria para aqueles que estão começando é dedicação. É dedicação, dedique. Se você dedicar, você vai chegar numa prova de ordem, você vai passar. Você entendeu? Ela tem os percalços dela, as dificuldades, e só nós que somos advogados sabemos as dificuldades que é passar numa prova de ordem, mas se você chegar, você vai passar. Então, se você tiver dedicação no seu curso, você vai chegar lá na frente e vai ter êxito. E na profissão também, você precisa dedicar. Você vai abrir o seu escritório, igual eu, quando abri o meu escritório, que é aqui próximo, eu abri meu escritório, sentei do outro lado da mesa e fiquei lá, porque eu não tinha ninguém. Eu não fui para um escritório que já tivesse um advogado com 5, 10 anos de formação para poder me auxiliar. Quando chegou o primeiro cliente, eu dei aquela tremida. Falei, e agora? Mas eu não posso recuar, eu não posso voltar atrás. Felizmente, na primeira ação eu tive êxito. E nunca desisti. Nunca desisti. Saio de casa, cumpro os meus horários no meu escritório. Aqueles que me procuram, na medida do possível, eu estou sempre atendendo eles, dando o melhor de mim, buscando para eles, muitas vezes, aquela celeridade que o judiciário não pode proporcionar, mas aquilo que o advogado tem que fazer, eu faço dentro dos prazos. Então eu falaria, olha, dedique no seu curso e dedique na sua profissão. Bom, nós estamos em Congonhas. A última vez que eu vim aqui em Congonhas, se não me falha a memória, foi em 2001. 2001? 2001, não, mentira. 2007, fazer uma audiência trabalhista. Passo aqui sempre, né? Vou para Tiradentes, para o Rio, a gente sempre passa por aqui. Eu sou de Pedro Leopoldo. Lá nós temos o Chico Xavier como referência, uma cidade que ela, vamos dizer, o polo cimenteiro. O que nós podemos falar de Congonhas para aqueles que estão nos assistindo, conhecer um pouquinho daqui? O que vocês falariam da cidade? Congonhas exala cultura. Bacana. Né? Nós somos patrimônio cultural da humanidade. Aqui em Congonhas está fincada a maior obra barroca a céu aberto do planeta, que além de ser um centro de cultura, coisa também de fé. Também de fé do Senhor do Bom Jesus, que foi uma igreja construída por um ato de fé de um sujeito lá no século XVIII, que saiu de Portugal para cumprir uma promessa e fazer essa igreja aqui. Então, Congonhas tem um viés também muito ligado à gastronomia, principalmente à gastronomia de quitandas, aquele negócio de tomar café, de queijo na mesa, de resenha, e ali vai pão de queijo e vai conversando. Então, além de ser uma cidade também com uma estrutura muito grande de mineração, né? A mineração hoje em Congonhas é uma cidade muito próspera, em virtude da mineração. Traz benefícios, mas também muitos malefícios. Né?
A mineração é uma atividade que traz riqueza, mas também deixa um rastro de destruição muito grande. Então eu acho que cabe a nós, cidadãos de Congonhas, e principalmente os gestores públicos, a mesclar essa linha de cultura e fé com a mineração. Então fica aqui o meu convite a todas as pessoas que queiram realmente fazer uma viagem cultural, venham a Congonhas. Nós aqui temos o prazer muito grande de recebê-los aqui. E sugiro que antes de sair, dê uma passadinha lá em cima na igreja, no Adro, que é muito bonito. É uma experiência muito emocionante. Bacana. Tem a acrescentar alguma coisa, doutor? Pois é, eu tenho uma paixão por falar de Congonhas. Não tenho a eloquência, esse conhecimento que exala do Dr. Luiz Alberto, não, mas eu tenho uma paixão por falar de Congonhas, em que pese eu não ser de Congonhas, como comentei no início da nossa conversa, eu sou de Bituri, que é um distrito de Jaceaba, cidade vizinha. Hoje, sou um cidadão honorário de Congonhas, tive essa honraria no mesmo dia que o Dr. Luiz Alberto também recebeu essa honraria. Porque eu sou de Garubá, cidade próxima aqui também. Mas eu tenho paixão por falar de Congonhas. Eu fui recebido em Congonhas em 1988 e daqui não sei mais. Hoje eu tenho o prazer de morar naquela que é a Rua da Direita de Congonhas, a antiga Rua das Direitas das cidades históricas. Eu moro nessa rua e é uma das ruas históricas de Congonhas, que é a rua que liga o Banco Santander à Igreja da Matriz. E Congonhas, além do que o Dr. Luiz Alberto falou, Congonhas também é a cidade imagem de Minas, que teve uma eleição, salvo engano, em 1997, onde o conjunto arquitetônico da Lagoa da Pampulha participou, Gruta do Maquiné participou, Cidade de Ouro Preto participou, tantas outras, Tiradentes, tantas outras cidades históricas participou, e Congonhas foi eleita pela Rede Globo, num programa da Rede Globo, como a cidade imagem de Minas. É a cidade do IP amarelo. Também. É a cidade do IP amarelo. A nossa cidade, no mês de agosto, ela tem inúmeras reportagens nos principais canais da TV aberta e fechada também, sobre a floração dos IPs amarelos na cidade de Congonhas, que deixa a cidade muito mais bonita. E também falando nisso, você me falou ao ser presidente do Rotary, se me permite, só um ganchinho nessa área. No próximo dia 6 de novembro, nós temos a visita da nossa governadora distrital de Rotary, na cidade de Congonhas. E a tradição da visita da governadora, do governador, em todas as cidades onde tem Rotary, é o plantio de uma árvore. E eu já tive com a secretária do Meio Ambiente de Congonhas, a Ana Gabriela, se ela assistir, me perdoe ter esquecido o nome dela. E fui cordialmente muito bem recebido, pedindo ela para que a árvore que ela me forneça, a muda que ela me forneça para o plantio seja de um IP amarelo. Já até indiquei a praça e ela se predispôs. Então, mas voltando, eu tenho uma paixão por falar de Congonhas. Eu sou de uma família muito, muito pobre mesmo, e eu cheguei e aqui me recebeu de braços abertos. E o que tenho não é muito, mas foi tudo conquistado aqui, principalmente meus dois principais tesouros dessa vida, que são meus dois filhos. Meu filho Lucas Mário, que hoje já é advogado, meu colega de profissão, e minha filha Júlia Gabriela, que está no 6º período de Direito. Bacana, parabéns. Eu fico um pouco até comovido quando as pessoas falam dos locais com tanto amor, né, o bairrismo. E eu falo isso porque quando falam de Pedro Leopoldo, né, as pessoas falam assim, nossa, você gosta... Na verdade, nem de Pedro Leopoldo, quando eu falo de Minas, as pessoas falam, você gosta muito de Minas. Eu falo, vocês não viram falando de Pedro Leopoldo. E assim, eu falo que me deu muita vontade até de mudar para cá, porque vocês falaram de um jeito que assim... Não, e tem algo que eu ainda estava na minha, se me permite, estava na minha pauta para poder te falar, pauta assim que a gente cria na cabeça rapidinho, né? Congonhas tem o Parque das Cachoeiras.
É tido como o nome, é o Parque Ecológico, mas é conhecido como o Parque das Cachoeiras por causa das quedas. Então, que é um parque ecológico maravilhoso, onde é sensacional, com uma queda d'água ótima. É um local assim... Fora de mais de 30 metros, certamente, mais de 30 metros. Desculpe ter te cortado, mas eu acho que eu precisava trazer esse adendo. Eu acho que a ideia é essa. A ideia, pessoal, é conhecer a advocacia em todos os locais e conhecer os locais também. Eu tive a oportunidade de viajar algumas vezes, já fiz audiência aqui, mas audiência muito rápido. Bate e volta. Bate e volta, né? Principalmente audiência trabalhista. Mas isso a gente conhece um pouco da cidade e dá vontade de vir na cidade, pode ter certeza. Eu gostaria de agradecer ao doutor Elias, ao presidente Luiz Alberto, por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Que bate-papo gostoso. A vontade, se deixasse, eu acho que a câmera ia acabar a bateria. O Web já tá ali para mim, ó, a bateria não vai aguentar muito não. Mas é... Isso porque não veio o queijo, o café. Não fala isso não, tá quase na hora do almoço. Mas eu brinco o seguinte, é muito bom essa prosa. Eu particularmente, eu adoro conhecer pessoas. Eu acho que a vida, o que a gente leva é exatamente essa energia positiva em lugares como esse. Muito obrigado de coração. Não só a LC Cast agradece, mas esse que vos fala, e tenho certeza que privilegiados será quem nos assistir. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, a gente que agradece pela oportunidade. Obrigado à produção também.